Horóscopo para o dia 15 de dezembro de 2020. Áries, você precisará ter muita atenção na hora de resolver seus problemas em sua terça-feira. Isso porque poderá ver algo de cara e acreditar que a parte é o todo da questão, e assim agir de maneira impulsiva. Com isso, se esforçará e não dará resultado, e não importará o quanto de intensidade coloque, pois será como enxugar gelo, e assim o pior acontecer, te frustrando. O ideal é que já sinta a paz que deseja ter quando atingir a resolução logo antes de começar, o que te ajudará a pensar direito e querer saber mais sobre o que estará a mexer, de modo que realize suas ações no lugar certo e de maneira certa. É possível que nem exijam tanto esforço assim, e consiga resolver rápido. Mas isso só será possível tendo a visão do todo. Touro, ter senso da realidade será importante, principalmente sobre quem você é e seus valores, pois isso possibilita resolver vícios e valorizar virtudes. A questão é que às vezes temos habilidades que nos incomodam porque acreditamos serem inúteis, não trazendo qualquer resultado vantajoso para nossas vidas, e assim ficamos tristes, e se não furiosos por isso. Porém, é possível que você venha a receber, de alguma maneira, alguma informação que talvez te dê uma animada em relação a tais coisas às quais dá menos valor. Porém, para isso, será necessário ter visão ampliada. Acredite que o fato de que algo que chega, permanece e sai de sua vida tem sempre um porquê, e nada acontece de maneira aleatória. Talvez esse algo que até te chateia seja mais útil do que imagina, e que até agora não tenha arranjado alguma forma prática de aproveitar. No entanto, se observar bem as situações que podem te chegar, bastaria mudar um pouco o ponto de vista para fazer as adaptações necessárias e sair na frente de muita gente. Pense que nem todos possuem as mesmas habilidades que você, e que o que importa não é o fato de se ter uma ferramenta, mas em como a usa. Se não tiver criatividade para usar, de modo a tirar proveito disso, continuará sendo inútil. Porém, se buscar ousar um pouco mais, talvez descubra que é sua maior vantagem frente aos outros. Gêmeos, sua intuição estará muito aflorada, e sempre saberá para onde ir e o que fazer. É claro que por conta desses efeitos é possível que chame a atenção de muita gente, sendo que alguns maravilhados com seus acertos, e outros por enxergarem a galinha dos ovos de ouro em você. Portanto, fique alerta com algumas pessoas que poderão se aproximar de você, principalmente se os elogios que te derem forem longos e exagerados, pois isso é um sinal claro de tentativa de manipulação. É legal ser reconhecido, mas aos elogios razoáveis e aos acima do normal. O fato de se deixar levar por palavras bonitas poderá fazer com que acredite que tais pessoas te querem muito bem, e assim se apegar a elas. Mas a dor da desilusão recair sobre você após conseguirem o que desejavam. Ninguém gosta de se sentir traído, e isso pode ser evitado. Câncer, as situações ocorrerão de maneira em que consiga se sentir em paz sem realizar muito esforço. O problema é que, como será algo fácil, a tendência é que esqueça de controlar seus sentimentos e assim se deixar viajar ao passado, para quando as coisas não eram tão fáceis assim, e acabar por relembrar de fatos não tão agradáveis, tornando-a remoer, e assim acabar com sua paz. O passado é importante, pois serviu como base para ser a pessoa que é hoje. Porém, relembrar de situações desagradáveis servem para duas coisas:
uma positiva e uma negativa. A positiva é para resgatar aprendizados, ou se estiver passando por situação semelhante, ser capaz de relembrar tudo o que faz para vencer, ou se não deu certo, para evitar de repetir. No sentido negativo, se focar nos aspectos negativos e reclamar sobre o que aconteceu e tudo o que envolvia a situação, ou se foi algo bom, se entristecer pelo fato de não ter resistido ao tempo. Normalmente optamos pelo sentido negativo, o que acaba abaixando a qualidade do que criamos para nosso presente e futuro. Apenas lembrando que reclamar significa clamar novamente, indicando que, no caso de situações ruins, está criando para seu presente e futuro. Portanto, se começar a perceber que estará a entrar na vibe do sentido negativo, trate de voltar sua cabeça para o presente, agradecendo pelas coisas boas que existem nele. Se acreditar possuir nada de bom, se lembre que ainda está vivo, e isso é um excelente motivo para agradecer. Saiba aproveitar melhor os valores que você possui no agora para criar valores melhores para o futuro. No entanto, se ficar com a mente no passado, o tempo passa, e ele não vai voltar ou esperar você se desapegar do que ficou para trás para seguir em frente. Leão, é possível que venha a ter algumas revelações a respeito de eventos passados que talvez não tenha entendido direito, principalmente se você acreditou ter dado tudo errado, ou ainda que tenha fugido toda e qualquer lógica razoável. Meio que do nada, ouvirá à sua mente a explicação do que de fato aconteceu e os desdobramentos disso, ou terá acesso a alguma informação que dará todo o sentido, inclusive sendo capaz de prever os desdobramentos. O fato é que, de alguma forma, tudo passará a se encaixar, sendo possível inclusive prever qual será o desfecho, e favorável a você. Portanto, será natural que isso te ajude, independente de como estiver, a se conectar com sua felicidade. Apenas faço o alerta para direcionar bem o porquê de se sentir feliz. Por exemplo, se sentir feliz porque as coisas vão dar certo para você é benéfico e trará resultados melhores com o tempo. Já se sentir feliz porque outros vão se dar mal vai fazer apenas com que o crie em sua vida, trazendo resultados com o tempo que você não gostaria de receber. Mas, independente de que direcionamento dará para sua felicidade, não estranhe se notícias relacionadas às situações que tomará uma compreensão maior cheguem até você, confirmando tudo o que tomou conhecimento. Virgem, será importante verificar a relação do que você critica com o que você faz, pois as coisas que costumam nos aparecer fora são reflexos do que acontece dentro de nós, sendo o termômetro mais fácil para termos como base o que precisamos alterar em nossa vida, caso vejamos algo que não nos agrada. Poderá entrar em contato com pessoas ou conteúdos em que julgue ser uma perda de tempo, que poderiam fazer algo mais útil e que mesmo o conteúdo com o que os outros entrem em contato poderia ser algo edificante, pois em nada acrescentam de valor significativo na vida deles. O problema de se olhar para o defeito dos outros é que não enxergamos os próprios, e assim não temos a compreensão que, em algum grau, estamos a fazer igual. Por exemplo, pode ser que já esteja a reclamar de conteúdos postados no YouTube que você não gosta por não considerar útil, e ficar indignado com a quantidade de visualizações esses vídeos possuem, principalmente se muito longos, mas não conseguir perceber o quanto gasta de seu tempo conversando ou jogando através do celular, ou telemóvel, também desperdiçando.
Comece a prestar mais atenção sobre o que reclama e procure entender o que isso quer dizer sobre você, pois sempre haverá relação. Desse modo, você poderá mudar sua postura e se dar o presente de utilizar seu tempo com coisas realmente úteis para você, do mesmo modo que conseguirá aceitar a vontade dos outros, pois o conceito de utilidade e inutilidade varia de acordo com o momento e com a pessoa, e o que eles consomem é porque, de alguma forma, acreditam que podem ser úteis. Aliás, dá até para tirar algumas lições espirituais desses conteúdos se enxergarmos com um olhar mais amplo. Libra, esta terça-feira poderá ser um dos melhores dias de sua vida, necessitando de pouco esforço para que se dê bem. O fato é que saberá conscientemente de que é o momento certo para resolver algumas situações que estavam pendentes, ou que tome conhecimento de que o caminho estará livre para isso, e é provável que você já tenha tudo o que é necessário para o desfecho com chave de ouro. A única cautela que deverá tomar será em relação ao deixar para depois, pois poderá ser que não tenha as mesmas condições com que se vão se apresentar nesse dia. Nunca o ditado "não deixe para depois o que pode ser feito agora" fará tanto sentido para você, devendo aproveitar ao máximo. Escorpião, poderá perceber que algumas atitudes que vem tomando não estão surtindo efeito, e assim desejar dar uma inovada em suas ações. Porém, é possível que os resultados, se não forem os mesmos, sejam próximos a isso. Para que tenha mudanças realmente significativas, seria interessante não se focar apenas na superfície, relacionada à ação, mas observar também a essência, que está voltada à intenção. Valerá a pena se questionar o que realmente você quer, pois é isso que te coloca no norte. Embora os meios sejam importantes, são os fins que determinam o objetivo, já que são sinônimos. Às vezes até as atitudes que vinha tomando já eram as adequadas, não necessitando de mudança, mas os fins que anda nutrindo são os que te afastam de seu objetivo real. Você está atingindo os objetivos ao qual se determinou, mas não percebe. Por exemplo, você pode se determinar a trabalhar para ter dinheiro, e assim você tem, mas ficará insatisfeito porque quer um carro, e o dinheiro não dá para comprar. Como determinou que trabalha para ter dinheiro, já está atendido. Agora, se colocar como objetivo comprar um carro, você poderá tê-lo de diversas formas, inclusive trabalhando. É até capaz de adquirir novas habilidades que proporcionem aumento em seus ganhos, de modo a conseguir seu objetivo mais rápido. Apenas uma simples questão de foco faz toda a diferença entre o sucesso e o fracasso. Sagitário, é possível que venha a sentir ou saber que alguma coisa que vinha te prendendo em determinada situação esteja numa situação completamente favorável a você, podendo convocá-lo a alguma ação para se livrar de vez, resolvendo a questão. Tal ação poderá ser tanto no campo físico como no espiritual. Independente de qual deles, seria interessante investir também no espiritual, buscando sublimar sua frequência vibracional, de modo que te liberte de tudo relacionado à frequência ao qual estava mantido, possibilitando que as forças do alto deem uma forcinha para dar um ponto final definitivo. Aliás, como o eclipse da segunda-feira, dia 14, ocorrerá no seu signo, onde o nó do sul está, indicando o que deve ser deixado para trás, essa libertação é mais do que certa, mas desde que tenha aprendido a romper com seus vícios vibracionais, impedindo de que se repita novamente num futuro próximo. A partir disso,
você já conseguirá ver a excelente fase que estará para entrar em sua vida, devendo para isso estar com sua frequência vibracional em alta. Capricórnio, por mais que questões decisivas para sua vida são duras de serem tomadas, são elas que garantem a sua evolução. A vida é feita de decisões, e só é a pessoa que é hoje devido às milhões de decisões que tomou até agora, inclusive sobre o que e quando comer. Mas algumas são marcantes, e é natural que se sinta o peso delas. Capricornianos gostam de crescer, mas também gostam de segurança, não se arriscando demasiado, tanto que alguns astrólogos os relacionam com o conservadorismo, embora, para mim, isso seja mais característica de Touro. Porém, precisa se lembrar que, como já falei num vídeo postado recentemente, Cronos na mitologia grega, ou Saturno na mitologia romana, regente de seu signo, tentou se manter no poder de todas as formas sabendo da profecia de que seria destronado por algum filho, mas o destino fez com que fosse cumprida. Isso ensina que não adianta tentar se manter preso ao passado, ao como as coisas sempre foram, pois a mudança sempre chega, e não tentar se adaptar apenas fará com que caia no esquecimento, não sendo capaz de viver a realidade. Tudo isso foi falado porque haverá a tendência de, frente a situações de escolhas importantes que poderão aparecer para você nesta terça-feira, voltar sua memória para as coisas boas do que está ficando para trás, se recusando a enxergar a realidade atual e o novo que está chegando. O ideal é que olhe para o presente e o viva, de modo que possa continuar a crescer com os novos tempos que estão chegando. Se for para olhar para o passado, que seja para lembrar das vezes em que decidiu dar passos para frente, subindo cada degrau que se apresentou para chegar onde está hoje, servindo como apoio para seu crescimento. Aquário, estará com uma visão bem realista das situações, realizando soluções simples para resolver coisas que muitos consideram como complexas, talvez porque passaram a acreditar que, quanto mais complicada, maior será a chance de dar certo. Com tal lucidez, não será estranho se atrair olhares dos outros devido à sua capacidade de resolução, tanto de admiração como de aproveitadores, que poderão se aproveitar de bajulações para que atenda, sem perceber a vontade deles. No entanto, a questão nem deve ser o fato de querer ajudar ou não, independente de quem pedir sua ajuda ou opinião, mas o motivo pelo qual sentirá vontade de fazer. A mesma praticidade que adotar para resolver deve ser usada para decidir o que fazer, analisando se o desejo de seguir em frente é porque vai trazer um ganho maior ou se será apenas para receber aplausos da plateia. O problema da segunda opção é que se suas ações estiverem incomodando eles, poderá ser que não enxergue que as situações em que vão te conduzir a alguma armadilha para te tirar do caminho. Ainda mais ultimamente não é tão raro que, em caso de opiniões, palavras ditas sejam tiradas do contexto para prejudicar alguém, embora isso causará efeitos ruins aos próprios idealizadores e executores, que apenas não percebem que estão caminhando para o abismo, acreditando que estão se dando bem realizando tal postura. Peixes, procure ficar alerta em relação aos seus períodos de descanso, não deixando que eles durem mais que o necessário por não perceber o tempo passar. Isso porque tenderá a começar o dia bem, colocando suas tarefas em dia, mas parar e começar a dar aquela divagada bem conhecida de piscianos, se encantando por algo que considere bonitinho e interessante, até que retorne a si e perceba que a pausa que deveria ser de 10 minutos durou 1 hora e meia, o que certamente fará bater o desespero.
Se for o caso, utilize algum tipo de alarme para delimitar os períodos de tudo o que for fazer, evitando que permaneça demasiado tempo. Tudo bem que isso é algo chato, já que impõe limite. Mas acredite, isso garantirá que tenha um dia mais pacífico e tranquilo. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.